Fala galerinha, belezão? Meu nome é Rafael Menezes, estou aqui com o professor André Comanche. Estamos aqui para discutir uma temática muito interessante, já foi tema de redação do Enem 2013, 2014, eu não vou recordar Tema agora. de treta. Muita treta. Muita treta. Pensa num tema que tem treta. Pense que é a ideia de você pensar um tema, uma temática que a gente vive todos os dias, porque Sim. né, a gente tem uma ideia de infância muito diferente. A nossa infância é diferente da infância de uma galera que tem aí. Mas afinal, qual é o tema? Vou lhe dizer agora, a apelação midiática da publicidade infantil no Brasil. Que treta, velho. Total. E a primeira coisa que você tem que pensar é a seguinte. Primeira coisa. Qual é a diferença entre convencer e persuadir? Porque é o seguinte, para que servem as propagandas? Para persuadir. Exatamente. Ela não quer lhe convencer. Nem informar. Nem informar, muito menos informar. Muito menos informar. Por exemplo, quando você escuta beba Coca-Cola, ou então quando você escuta aqueles adiantos, dá aquela vontade de tomar Coca-Cola, ele tá te persuadindo. Eu fiquei com vontade agora. Imagine se eu visse a propaganda. Tá babando. Né? Não tô babando ainda não. Mas olha, qual é a diferença? Convencer é você, numa redação, por exemplo, você tem uma necessidade de persuadir, óbvio. Mas se você só convencer, já é mais do que satisfatório. Sim. Claro que você vai ter que convencer com argumentos plausíveis e etc. É uma coisa mais objetiva. Isso, você usa isso. uma lógica mais racional, né? Isso. E já a persuasão, você tem um ingrediente aí da emocional, emoção, né? E você precisa mudar a cabeça de uma pessoa. Conquistar a pessoa pela emoção. Isso. Por exemplo, você vai discutir duas pessoas, um socialista, comunista, outro capitalista. Você precisa persuadi-lo, por exemplo, porque você acha que o capitalismo está errado da mesma maneira que o capitalista acha que o socialista ou comunista esteja errado. E tira com gancho. Certo? E não tem essa negócio. Eu não vou nem entrar em nomes aqui porque não tem necessidade. Não. E aí uma competência 2 que você pode usar aí, uma parada da redação mesmo, que você pode usar é a função da linguagem. Uma função que a gente chama de função apelativa. Aí você fala, professor, mas eu posso usar competência 2 falando de gramática, óbvio, porque é um repertório sociocultural. Quando você fala da gramática e você pensa nessa função da linguagem, você tem que pensar no seguinte: a função apelativa é a função que está ligada, focada na segunda pessoa. Quem é a segunda pessoa dos pronomes, André? Tu! Tá imperativo. Você está usando imperativos, verbos Faça. imperativos. Faça isso. Pule. Just do it. Senta. MC Loma não, né? Aí também você quer esculhambar. Mas é, Vamos persuasão lá. Aí, hein? Beba Coca-Cola. Esse hit é chiclete, tua mente vai pegar. Senta. Gente, isso é persuasão. Deu até caspa aqui agora. Isso é a função da linguagem apelativa. A função da linguagem apelativa é essa. Apelação, persuasão pela emoção da ginga. E você senta. E senta. Inocente. Inocente, filho do câncer. Aí lembre, beba Coca-Cola. Compre batom. E ainda tem uma criancinha falando, se sua mamãe não quer não comprar, mostra essa propaganda pra ela, não sei o que. Ela é todo persuasiva. Ou o pipoqueiro que coloca uma placa, peça pro papai. Sacanagem. Veja os verbos, peça, beba, compre, just do it, que é a Nike, por exemplo. Né? Enfim, tem uma série de coisas que você pode usar aí. Imperativo, a raiz do imperativo é imperador. Absolutista. É uma coisa de comando. Isso, né? Isso. Então, a gente pode dizer que a persuasão, o fato de você persuadir, você também está querendo incutir ou mudar, de certa forma, o comportamento da pessoa. Isso. Não só convencer, mas convencer e alterar o mindset, a configuração mental. E quando você mental. fala de publicidade infantil, a criança, quando olha aquilo, ela precisa daquilo ali. Eu estava numa lanchonete, não vou dizer agora que não tem merchan, mas tinha uns bonequinhos, né? Não vai ter publicidade aqui, não! Beleza. Choque de Beleza, cultura. mídia ninja. Rogerinho, pô. Ok. Aí a criança falou assim, mãe, eu quero. Eu gritava do meu lado assim, eu quero. Eu falei, meu irmão, cara, essa guria vai morrer aqui agora de querer. Então isso muda o comportamento, porque a criança olha aquilo ali e fala bem assim, mãe, eu quero. Só que não é aquele eu quero bem assim, mãe, por favor, é explosivo, é persuasivo, e a mãe acaba comprando por cansaço ou por alguma coisa do tipo, né? Porque a gente tem que, por exemplo, vamos pegar a parte jurídica. Vamos lá.
Vamos no cerne da questão. No Brasil, estamos em 2018 e a publicidade infantil é proibida. Se você não sabe, ou se você não concorda, não importa. O que importa é que pela lei, pelo ordenamento jurídico brasileiro, a publicidade infantil é proibida. Cara, como assim? Se eu vejo todo momento. Pois é, no Brasil, o Brasil é um país fantástico, maravilhoso, em que existem leis que não pegam. Leis que a lei não pode pegar. tá no papel, mas ninguém obedece. E os órgãos fiscalizatórios fazem vista grossa. Ninguém viu. Então... Ninguém sabe, ninguém ouve, ninguém vê. Reação. Então é isso, gente. Mas por quê? De onde surge a proibição da publicidade infantil? Ela surge do fato técnico. É um fato técnico. Por quê? A criança, o que é considerado criança no ordenamento jurídico brasileiro? Até os 12 anos de idade. Então você é criança oficialmente perante o Estado até os 12 anos de idade. Nessa faixa etária, entende-se que aquele ser humano é de uma hipervulnerabilidade. O ser humano é hipervulnerável. Ele é muito suscetível a qualquer coisa que você bota na cabeça dele. Então ele é extremamente influenciável porque a criança ela não criou ainda um arcabouço, um background de informações para poder... Saber o que é bom, o que não é. Para ter um discernimento. Então a criança ela não entende quando é uma publicidade ou quando é uma história ou quando é uma informação. Ela não tem essa noção. Isso é ficção, isso é propaganda. Um desenho e uma propaganda de Choquito vai ter a mesma influência na cabeça da criança. Sendo que o desenho não quer vender nada, a priori. Teoricamente. E a publicidade ela vai incutir uma mensagem naquela cabeça daquela criança. A criança vai guardar aquela marca, né, vai intrinsecamente na cabeça e ela vai reproduzir comportamentos que aquela empresa quer que ela tenha. Então esse é o problema da publicidade infantil. Por isso que se discute tanto se é ético, se é moral essa questão da publicidade. O fato é que juridicamente, não vou nem falar de moralmente, ela é proibida no Brasil. Ela é proibida. Então você... Tem um órgão para isso, né? Tem. Só para lembrar que tem um órgão para isso. Tem primeiramente a gente vai falar da lei. O Código de Defesa do Consumidor. Ele já restringe, ele já fala. Antes da lei do Código de Defesa, nós temos também a Constituição Federal, que eu peço licença aqui para trazer uma informação para o programa aqui, informação exclusiva, do artigo que fala sobre essa questão da proteção da criança, que é o artigo 227 da Constituição Brasileira. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar, além de colocá-los a salvo de toda forma de violência, negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão. Então a gente pode entender que a publicidade infantil, ela entra aí nesse rol de, digamos assim, de vulnerabilidade, por aproveitar-se de um ser vulnerável. Aproveitamento, né? Exatamente. E na seção 3 do Código de Defesa do Consumidor, nós temos lá a letra da lei, no artigo 36, dizendo o seguinte, vou ler para vocês rapidinho. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, identifique ela como tal. Então o cara tem que ver e dizer, isso é publicidade. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação àquela mensagem. Ou seja, ele não pode passar mentiras, não pode fazer propaganda enganosa. E isso é muito obedecido. Será? Você está dizendo, né? Artigo 37. É proibida toda publicidade enganosa e abusiva. Enganosa é qualquer modalidade de informação e comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, certo? É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite violência, explore medo ou superstição, se aproveita da deficiência de julgamento. Ou seja, deficiência de julgamento, está na lei. Ou seja, a criança é vulnerável. Fala experiência da criança, tá vendo? Desrespeitosa dos valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial
Ou seja, McDonald's não pode fazer propaganda Aqui no Burger King, tudo isso. perigosa à sua saúde e segurança, pô. Ó, E olha, a gente tá falando aqui do tem McDonald's, que, mas você pode citar tem o que McDonald's. prender o É McDonald's. claro. Veja, Não, o McDonald's tô brincando. bota Um brinquedo. um hamburguinho, né? Um hamburguinho e bota lá uma maçã. Pra dizer bem assim, não, nós somos Aí naturais. o cara come um pedaço de carne, que é um papel, e depois come uma maçã. Tô kit. Perfeito. Estou kit. Tô kit. Mas, gente, justamente por isso, como a lei não é obedecida, então nós temos, às vezes, a prática de alguns abusos. Venda conjugada. Venda casada, conjugada, né? Conjugada. que hoje em dia já tá menos. O McDonald's, por exemplo, ele já vende o brinquedo separadamente. Separado. Você não precisa comprar um hambúrguer, você não precisa, né? Mas enfim. E o problema dos órgãos fiscalizatórios atualmente também é o seguinte, que a tendência da publicidade mundial, e a brasileira, óbvio, faz parte desse contexto. Que é mundo, né? Exatamente. A tendência é que as propagandas elas se tornem cada vez menos parecidas com propagandas. Então, é uma coisa para ficar subliminar ali, é uma coisa que é para descer redondo. Olha aí essa publicidade de graça aí. Tá vendo você? Valeu, Skol, financia a gente aí. Quero, viu? Então, a publicidade já é pensada atualmente para que ela não pareça publicidade. Pra pessoa olhar e falar, mas você chega um filmezinho. Que massa! Massa, né? Ou seja, isso é uma coisa interessante, ela se aproveita de uma estrutura narrativa que é mítica, uma estrutura narrativa mítica, que vem desde da Grécia Antiga, que é o quê? O storytelling. É contar uma história. Quando eu digo pra você, bicho, não bote dedo em tomada, porque dá choque. Você disse uma informação racional. Esse fato vai gerar esse. Isso tem um impacto na cabeça de uma pessoa, de uma criança, vamos dizer. Agora, se eu crio uma história para poder- falar que Maria, que é uma menina de 7 anos, igual a menina que está ouvindo, um belo dia em casa, quando os papais dela saíram, ela quis brincar e botou o dedo na tomada, não sei o que, cria uma história por cima disso, e Maria tomou um choque e explodiu, ou pegou fogo viva. Isso vai ter um outro impacto na cabeça da criança. É igual a da casa do Fica Pedrinho, muito né? mais. A casa, só cago na casa do Pedrinho. Aquilo ficou. Ficou. Aí. Quando você conta as coisas através de uma história, você persuade. A história ela fica incutida na nossa mente. Isso. Muito mais forte do que você passar. Compre Nescau porque tem muitas energias, muito minério, não sei o que. Não, você conta o moleque lá no skate. Yeah! Radical, uou, pá, nah, energia que dá e dando, gosto. e dando tiro nos alienígenas, tá ligado? Então, é a forma que a publicidade tem feito, né? Tem que se criar. E aí surge nesse contexto, recentemente, o Felipe Neto, o maior youtuber brasileiro, junto ao Whindersson Não é Nunes. mais ele, né? É o Whindersson. É o Whindersson? Pronto. Esse é o Mas, segundo canal do mundo. whatever. O fato é que o Felipe Neto, ele, num evento que se chamava Lugar de Criança é no Supermercado, ele disse que a publicidade infantil tem que ser feita pela internet, porque é o consumo da criança hoje em dia está mais no YouTube. Claro. Esqueçam a televisão e ela tem que ser feita de forma velada. Os segredos de como fazer isso. Então, cria-se um problemão para os órgãos de fiscalização. Que como é que você vai dizer no Você YouTube tem uma lei. o que é propaganda e o que não é? Se tá tudo imiscuído, tá tudo misturado, uma amálgama, ninguém consegue controlar. É muito difícil para fiscalização. E no YouTube, o que mais tem são vídeos de recebidos do mês. Então a criança recebe um monte de brinquedos das empresas tais e tais e tais e vai fazendo testar, né? e vai fazendo propaganda ali. E ali é o quê? É conteúdo ou é propaganda? É isso. Qual é o problema? Vamos lá. O que é que os especialistas dizem que o que é que causa disso de ruim na mente? Por que proibir? Primeiro, pela disseminação de valores que vão de encontro às tendências psicológicas e pedagógicas mundiais. Isso, porque a gente tem a Contra o criança, consumismo. Isso, a criança ela está sendo montada para isso. Pois é. Infelizmente.
A obesidade infantil. O estímulo à obesidade Saúde, infantil. né? Exatamente. Que inclusive a gente Importante já fez demais. até um programa aqui sobre isso. Então, o estímulo à obesidade infantil, a obesidade infantil causa isso também. E que é um problema de saúde gravíssimo. Você pode botar isso aí na redação. O estímulo ao consumismo, né? Os padrões de consumo agressivos. Se aproveitando da inocência das crianças. Exatamente. Importante falar isso também. E também você gera uma certa, nas populações nas crianças mais pobres, periféricas, você aumenta um índice Segregação. de segregação e que às vezes existem vários tipos de roubo patrimonial. Às vezes o adolescente comete um roubo, um furto, um delito, porque ele quer consumir. Porque consumir, hoje em dia, é existir. Nós criamos um valor que se você não Isso. consome, Não consome, você não é ninguém. você não existe. É isso. Então quem não consome é invisível. Ter, né? E não ser. Exatamente. Então o cara vai lá, assalta um outro, pega um tênis da Nike de última geração, porque agora ele vai ser visto, porque ele tem um tênis, entendeu? Então, justamente, os especialistas falam que isso tudo gera essa cultura Do consumismo, né? e que é prejudicial. As pessoas não Prejudicial à têm saúde, prejudicial tudo, né? às A relações sociedade, sociais. O guri não vai ter essa noção do que é, de quem ele é e sim do que ele tem. Hoje em Exatamente. dia eu dou aula em muitas escolas, as crianças todas elas têm celular, pô. De iPhone de iPhone não, de um mequetrefezinho a iPhone, né? Assim. Então, hoje a criança olha pra você e fala bem assim, velho, você não tem um celular, quem é você? É. Existe. Agora, a gente pensa o seguinte, o pai, ele educa do jeito que ele quiser. E aí, Sim. como o guri sofre o bullying, entre aspas, né? Vou botar muitas aspas aí, porque o bullying por causa de um consumo é um bullying complicado. Né? Você vai lá, olha, Tinha na você não tem um televisão, pô. celular. Tipo, Tinha até hoje. O tem até cara hoje. pega. Tem um menino que pegava a tesoura do Mickey. O comercial é 30 segundos o guri falando isso. Eu tenho, você não tem. Pronto. Eu tenho. É isso aí que eu tô você não- querendo falar. O comercial era só isso. A diferença é que hoje não existe esse eu tenho, você não, porque isso é coisa de pivete. É. Eles fazem bem assim, olha. Estou com o celular. Ostentação. Ostentação. Aí o outro, a pessoa, oxente, pô, você tem um celular e eu não tenho. Como é que funciona isso? É. Né? Então é muito complicado a ideia do ter. Isso aí é uma coisa muito antiga, né, André? Século XIX, Sim. mal do século, realismo, Sim. Marx. Filosófico. É bem filosófico isso aí. Mas essa questão é que a gente tem que ficar em mente, essa questão. A gente tem que. Como vai ser combatido esse tipo de coisa, né? Eu não tenho uma visão particularmente tão radical das coisas assim. Eu sinceramente não tenho opinião formada dos limites disso, certo? Até que ponto é feito, Ou se até tem um ponto... limite também, né? É, exatamente. Isso é complicado, é complexo. Com questões complexas exigem respostas mais complexas ainda. Então, por exemplo, quer dizer, o Estado tem o direito de entrar tanto na vida da pessoa assim, entendeu? São reflexões. E o que é que a gente quer? Quer um Estado também que regule todos os atos da nossa vida. Não tem como. Aí vai virar uma ditadura, né? Então, é complexo os limites disso, mas também não pode deixar as empresas livres para fazerem o que quiser. Entendeu? Então você entra aí num dilema. Deve existir um órgão regulador, na verdade. Existem órgãos regulatórios, existe o CONAR, existem as resoluções que são feitas de quando em quando. A última resolução de um órgão chamado CONANDA, a 163 de 2014. Eu recomendo a leitura. Ela vai falar o que é abusivo na publicidade infantil, como é o que deve ser proibido. 163 da Constituição Federal, né? Não, De quê? é uma resolução. A resolução. É uma espécie de Certo, lei. certo, certo. É um, Isso é uma portaria, né? isso é uma portaria, é infralegal. Uhum. Do CONANDA, que é regulando isso. Mas a gente não pode esquecer também do controle parental, né? Os pais, eles têm controle O pai é total. a primeira trincheira. É. Se o cara não controla, quer que o filho consuma tudo, o cara vai consumir e vai criar os valores que o pai tem. Enfim. E você sabe que tem muitos pais que não estão se importando com isso, né? Exatamente. Quer que o guri fique calado. Ficou caladinho, ó, tá É. aqui com o iPhone, com o celular, com o tablet,
com uma caixinha de som, com não sei, enfim, com alguma coisa que você fala bem assim, menos uma leitura, por exemplo, né? Menos um livro. É, menos um livro. Mas tudo que mantém, ou Peppa Pig, ou Patrulha Canina, sei lá, alguma coisa do tipo, que não é necessariamente uma propaganda, mas que a mídia, na verdade, se faz presente ali para poder falar bem assim, eu vou fazer um boneco da Peppa Pig e vou botar no sinal para vender. Ou então eu vou na difícil orla. fugir, né, pô? A publicidade Muito está em difícil todos fugir. os meios, está em todos os André, lugares. olhe pra minha Não camisa, tem olhe pra como. sua. Você olha pra minha camisa, você olha pra Bob Marley, aí você fala, professor é maconheiro. É as relações, os estereótipos que são Preconceitos. feitos, o preconceito, tudo, né? É feito. Você olha pra Peppa Pig, você vai lembrar de uma criança. A criança vai levar pra Peppa Pig, como ela não tem o discernimento que a gente tem, ela vai poder escolher o que ela quer e vai falar, pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero. Ter o tempo todo. Eu acho que é isso. Temos um episódio. É isso. Não sei como é o nome dessa série, mas é uma série. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dê suas recomendações aí Dê pro um like. professor Rafael. Diga aí o que é Dê um que, like, o que é que ficou bom, o que é que não ficou, né? Fica tudo bom, fé em Deus. E até a próxima. Valeu! Até.